fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Shalom, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que bênção que você está aqui, que bênção que você clicou no play. Eu tenho uma palavra para o seu coração e espero que Deus possa falar comigo e com você nesse dia, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero iniciar fazendo uma oração com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Deus, que nesse dia essas pessoas que clicaram nesse áudio, nesse vídeo, que eles possam ser tocados pela Tua palavra, pela Tua glória, no nome de Jesus. Ó Deus, e que nós não sejamos mais os mesmos após essa palavra. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E quando acabar, meu Deus, essa mensagem, possamos ser pessoas diferentes, pessoas que vamos colocar em prática aquilo que nós escutarmos, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Eu tenho uma palavra hoje para o seu coração, ela está em 2 Reis, no capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, quero convidar você para abrir comigo.
Vamos lá? 2 Reis, capítulo 7, vamos começar do versículo 1. Diz o seguinte: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Estava acontecendo em Samaria uma grande crise. Por quê? Porque Samaria foi cercada pelo exército inimigo, e quando Samaria foi cercada, começou então uma crise, porque naquela época as cidades eram muradas para se protegerem do inimigo. Então os sírios cercam Samaria, né, eles querem atacar Samaria, eles então cercam Samaria, e quando eles cercam, a cidade fica, a população fica tudo lá dentro, né? E aí as coisas estão indo bom no começo, só que o tempo foi passando, a crise começou, as coisas começaram a acabar, e quando as coisas começaram a acabar, ficou muito complicado. Aí acontece na crise, os produtos começaram a subir, né? Então nós sabemos que toda crise, que quando acontece uma crise, a tendência é que as coisas subam, né? E se você ler todo o contexto dessa história, você vai perceber que as coisas ali em Samaria não estavam legal. As coisas estavam complicadas, né? Muitas vezes nós estamos passando no Brasil por uma crise também, no Brasil e no mundo. Não é uma crise nacional, mas uma crise mundial, né? Sabemos que nós estamos num tempo de pandemia, um tempo onde você vai no supermercado hoje, né, e olhamos alguns produtos, esses produtos têm um valor, daqui a pouco, pós-pandemia, os produtos subiram, muitas coisas subiram, e se continuar, eu acredito que ainda vai subir muito mais. Mas o nosso Deus é poderoso para intervir nessa situação. Amém? Vamos ver o que aconteceu. Versículo 1 ainda, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Então disse Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era o profeta da época. Eliseu era o homem que falava por Deus. Não como alguns profetas que hoje que diz, eis que te digo, e aí, entendeu? Mas um profeta de Deus, do Deus Altíssimo. Um profeta que, quando ele abria a boca, Deus falava. Amém? Ele diz, ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos, nesse tempo, de uma coisa, de ouvir a palavra do Senhor. Porque se você escutar outras pessoas dizendo, se você escutar outras palavras que não sejam do Senhor, você vai ficar com medo, você vai ficar desorientado. Mas nós temos que, nesse tempo, ouvir a palavra do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, nunca tivemos um tempo onde a palavra do Senhor não fosse tão ministrada, tão falada, né, no mundo. Nós temos aí, se você liga o seu celular e coloca na internet aí, você vai perceber que tem muitos homens de Deus falando, muitos homens profetizando, né? A palavra do Senhor nunca esteve tão disponível como está nesse tempo de hoje, né? As pessoas também, acredito que também nunca buscaram da maneira que estão buscando, né, nesse tempo agora. E o profeta vai dizer, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, o profeta, ele dá um tempo, ele dá um fim para aquela crise. Ele diz amanhã, há quase esse tempo, ou seja, aproximadamente dentro de 24 horas, esta crise vai acabar. A palavra do profeta foi amanhã, mais ou menos esta hora, as coisas voltarão ao normal. Os produtos abaixarão, vocês conseguirão comprar pelo preço justo. E aí, quando o profeta libera uma palavra, querido, nós precisamos acreditar nessa palavra. Quando o profeta libera uma palavra, nós não podemos estar dispersos. Temos que estar confiantes. Amém? Aqui tem 3 tipos de pessoas. Eu quero falar sobre elas. Primeiro tipo de pessoa, versículo 2, vai dizer: porém, um senhor, em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que ouvem a palavra profética, ouvem o profeta dizendo e não acreditam. Elas não acreditam por quê? Porque não têm fé. Elas não acreditam porque elas acham mais fácil zombar.
né? É mais fácil criticar do que acreditar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas esse homem, ele ouviu e não, mesmo assim não creu. Nós precisamos acreditar num tempo onde as palavras estão sendo liberadas. Se a palavra for liberada na sua vida, meu querido, acredite. Acredite. Mas essa palavra tem que condizer com a Bíblia. Vá para as Escrituras, leia, pesquise, veja o que Deus estava dizendo para você. Não fique disperso, não fique dispersa. Busque a presença do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que estar buscando, estar clamando, estar lendo a palavra, estar nos orientando, porque senão nós iríamos ficar desesperados. Então o primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que ouvem e não acreditam, ouvem e duvidam. Ele vai dizer, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ainda que o Senhor fizesse abrir janela no céu, será que isso seria possível? Ou seja, ele vai dizer, se o Senhor abrir janela do céu, será que é possível isso? Imagina o nível de incredulidade desse homem. Então o profeta vai liberar uma palavra para ele agora, uma palavra pessoal. Ele vai dizer, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você vai ver, mas você não vai comer. A fome estava ali em Samaria. A fome chegou ali. Todas as pessoas estavam passando por dificuldades. Porém, você vai ver, mas você não vai comer. É pesado, querido. É pesado quando uma pessoa duvida, quando uma pessoa não crê. Ela pode até mesmo ver o milagre, mas ela não pode experimentar. Amém? Vamos então passar para o versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da cidade, os quais disseram uns aos outros, para que estamos aqui, nós aqui, até morrermos? Eu quero dizer para você uma coisa. Esses 4 homens leprosos, eles estavam à porta da cidade, estavam para lá de fora, né? Porque esses homens, naquela época, um homem leproso, ele não podia se misturar com as demais pessoas da cidade. Ele não podia se misturar. Quando ele encontrasse com alguém, ele tinha que ir de longe gritar, leproso, leproso. Porque era uma lei que tinha. Se ele entrasse, se ele encostasse perto das pessoas, eles poderiam ser apedrejados. Então esses homens, esses 4 leprosos, eles estão ali e eles então chegam a uma conclusão. Eles dizem, para que nós estaremos aqui até morrer? Para que nós vamos ficar aqui até morrer? Então, um desses leprosos vai dar uma sugestão. Um desses leprosos vai ter uma ideia. E aqui eu quero dizer sobre o segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoas que eu encontro nessa história, né, são esses leprosos. Por quê? Vamos lá. Versículo 4. E se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Eles disseram assim, se nós entrarmos na cidade, lá tem fome. E a fome vai nos pegar, vai nos matar. Deixa eu te falar aqui. Pare de buscar, pare de buscar ajuda, pare de colocar sua esperança em quem não tem esperança. Eles pensaram assim, se nós entrarmos na cidade, nós morreremos de fome, porque há fome na cidade. Tem muitas pessoas que estão colocando a esperança em locais, em lugares, ou em pessoas que não têm esperança. Pessoas que não têm nada para oferecer. Se eles entrassem na cidade havia fome. E o problema deles naquele momento era fome, né? Quando a crise começou em Samaria, ela começou da seguinte maneira. Os portões foram fechados, o exército do inimigo ficou por lá de fora. E aí na cidade eu acredito que fecharam os portões, eles continuaram uma vida normal. Mas a crise primeiramente, ataca os mais pobres. Os mais pobres primeiramente foram os atacados. Os mais ricos, eles estavam dentro de suas casas comendo, bebendo, festejando. Só que a crise chega para todo mundo. Chegou primeiro nos mais pobres, depois a crise passou para aquelas pessoas de classe média, né? Aqueles que tinham uma grana, e depois chega no rei. Então todas as pessoas são atingidas naquela cidade. E aquelas pessoas, então, eles começaram a pegar animais
animais impróprios, animais impuros para comer, e começaram a comer esses animais. E as pessoas chegaram ao ponto de praticar canibalismo, né? Se você ler a história, você vai ver que uma mãe combinou com outra mãe de comer o seu filho. A que ponto as pessoas chegaram, né? Esses são um terceiro tipo de pessoa, mas eu quero focar no segundo. O segundo tipo de pessoas são os leprosos. São pessoas de quê? Vai dizer o seguinte: bom, a fome na cidade, vamos continuar, capítulo 7, versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, ó, se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, eles não têm nada, vamos morrer. Eles não dizem, bom, se nós ficarmos aqui, também vamos morrer. O que vai acontecer? Eles não precisam tomar uma atitude. Eles vão dizer, vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. E, se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Eles então chegam a uma decisão de que é o seguinte: se nós entrarmos na cidade, morreremos de fome, porque há fome na cidade. Se ficarmos aqui parados na porta da cidade, também morreremos. Ou seja, entre ficar lá na cidade e morrer, e ficar aqui e morrer, por que nós não vamos lá para o acampamento dos sírios, do exército inimigo? Se chegarmos lá e eles nos matarem, então somente morreremos. Mas se eles nos alimentar, nós nos alimentaremos e não morreremos. Às vezes nós nos encontramos numa situação de que nós temos que tomar uma atitude, nós temos que chegar a uma conclusão. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos deixar com que a morte nos alcance. E estes homens eram homens, como eu disse, rejeitados, eram homens que ninguém os respeitavam, homens excluídos da sociedade, eram homens desprezados pela sociedade. E o que acontece? Eles então tomam uma atitude, eles decidem fazer alguma coisa. Vamos lá. Existem alguns teólogos que dizem que um daqueles leprosos era o servo do profeta, chamado Geazi. Geazi era aquele, não sei se você lembra, aquele que quando Naamã chegou, né, ele levou o recado do profeta para Naamã. Ele disse: meu Senhor disse para você entrar no rio e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, né? E o profeta, o Naamã, né, ele vai ali e mergulha. Depois Naamã quer oferecer para o profeta ouros, né? Trouxe ali presentes e o profeta então não aceita. Então Geazi fala para ele, não aceitou, ele vai embora. Naamã vai embora. Só que Geazi pega e no meio do caminho, né, Naamã estava leproso. No meio do caminho, Geazi corre até o Naamã e diz assim: não, meu senhor pensou direito, ele vai aceitar sim os tesouros. E aí Geazi ele pega aqueles tesouros, né? Ele pega aquele dinheiro. O que acontece? Quando ele chega lá, o profeta fala assim: por que você fez isso? Agora você vai receber a consequência. A lepra que estava sobre ele vai vir sobre você. E Geazi, o servo do profeta, ficou leproso. E aí alguns historiadores e teólogos dizem que um desses leprosos era um Geazi. Só que Geazi, ele era uma pessoa que, por mais que ele estava leproso, ele tinha sabedoria. Ele estava ciente, ele conhecia quem era Deus. Então, no meio daqueles homens, no meio daqueles profetas, talvez daqueles leprosos, no meio daqueles leprosos, as pessoas não davam nada, né? Eram rejeitados. Mas ali tinha um homem que, segundo, né, os historiadores, ali tinha um homem que conhecia o Deus de Israel. E então ele vai dizer, eu acredito que a ideia talvez possa ter vindo dele, ele vai dizer: vamos até os sírios. Se eles nos matarem, então somente nos matarão. Morreremos. Amém? Vamos lá. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Note que eles levantaram na madrugada. Levantaram bem cedo. Quando nós tomamos uma atitude, nós temos que levantar.
Nós não podemos permanecer caídos, nós não podemos permanecer parados. Nós temos que tomar uma atitude, não somente de boca, não somente de falar, mas nós temos que ir avante. Amém? Levantaram bem cedo para o arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Preste atenção. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos. Quem foi que fez? O Senhor. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor, Ele sempre vai usar aqueles que ninguém imaginou que Ele usaria. O Senhor sempre vai usar aqueles que se levantam para se colocar à disposição. Eu não sei o que você tem feito nesses últimos dias, mas se você se colocar na posição de disposição, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Pai, eis-me aqui, me usa para dar uma palavra para alguém, me usa para ajudar alguém, Deus então vai usar você para levar a esperança para aqueles que não têm esperança. Amém? E vamos lá. Continuando no versículo 6. Como um exército, como um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar-se a sua vida. Note que os 4 homens, eles saíram na madrugada, eles estavam indo indo ao arraial, caminhando. Talvez no meio do caminho eles pensavam assim: bom, um talvez falava para o outro: mas será que isso é uma boa ideia? Será que eles não vão nos matar? Eu imagino que eles disseram isso, e o outro dizia: não, mas nós não temos escolha, se nós ficássemos lá, nós morreríamos. E aí o outro diz: tudo bem, então vamos. Mas o medo estava com eles. Eles estavam indo em direção ao inimigo com medo. Quem não tem medo? Quem é que não passa por uma situação dessa com medo? Mas Geazi sabia quem era o Deus de Israel. Geazi sabia que se eles ficassem lá parados, realmente eles iriam morrer. Mas se tomassem uma atitude, Deus poderia usar de misericórdia com eles. Então eles vão em direção. Por mais que você talvez esteja dizendo: eu estou com um problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, mas Deus pode transformar a sua vida. Nós sabemos que agora, nesse tempo, tem pessoas do grupo de risco. Eu poderia dizer que as pessoas no maior grupo de risco naquela época de morrer eram os leprosos. Por quê? Porque eram rejeitados, estavam fora da cidade, eles não tinham o que comer. Se a morte fosse pegar ali, eu acredito que pegaria primeiro os leprosos, porque além de eles estarem doentes, eles estavam sem comida e fora da cidade. Mas essas pessoas, esses homens, esses 4 homens rejeitados, eles então tomam uma atitude. Amém? Aí você diz para mim: pastor, eu sou do grupo de risco, não posso sair de casa, eu sei que a restrição para mim é isso aí. Você não pode sair de sua casa? Tudo bem, mas você pode mandar mensagem, você pode pregar, você pode levar uma mensagem de paz, de esperança para aqueles que estão lá fora, porque nós sabemos que lá fora tem pessoas que estão enfrentando no dia a dia, os enfermeiros, os médicos, os trabalhadores, e você pode dizer parabéns por isso, que Deus continue abençoando você, mas você pode fazer a diferença. Amém? Vamos lá? Então esses 4 leprosos saíram. Quando eles chegaram lá, a Bíblia vai dizer que o exército fugiu. Eles estavam lá no seu acampamento, normalmente, daqui a pouco eles acordaram dizendo: ei, um acordou o outro: ei, olha para você ver, escuta, tá ouvindo alguma coisa? Outro diz: sim, estou ouvindo, olha, carros, cavalos. Nossa, o rei contratou um grande exército. Só que não era isso. À medida que eles iriam dando passos em direção ao acampamento dos sírios, Deus amplificou os passos desses homens. Deus amplificou cada pisada, cada pegada que eles pisavam na terra,
o exército inimigo escutava como dum, 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 como uma multidão de guerreiros que caminhavam em direção a eles. E eles então ficaram com medo. Note que o medo do exército inimigo fizeram eles fugir. O medo dos 4 leprosos fizeram eles avançar. É errado ter medo? Qual tipo de medo? Tem medo que faz você regredir. Tem medo que faz você avançar. Como você está administrando o seu medo? Você está fazendo com que o seu medo leve você para baixo, leve você para a depressão, leve você para o desespero? Você está fazendo com que o seu medo te leve para mais próximo do Senhor? Você está fazendo com que o seu medo te leve para a vontade de Deus? Lembre-se, saiba utilizar o seu medo. Não, cuidado, porque o seu medo pode fazer com que você fuja ou até mesmo morra. Mas o seu medo precisa fazer você tomar uma atitude. Vou repetir de novo. O seu medo precisa fazer você tomar uma atitude. E a atitude que você toma agora, hoje, fará uma grande diferença amanhã. Amém? Note que os leprosos, os 4 leprosos, eles tomaram uma atitude. Vamos fazer isso? Vamos. Só que eles então dormiram. Eles descansaram. E no outro dia, eles levantaram de manhã e foram. Às vezes nós tomamos algumas decisões, só que a decisão que ela é tomada, ela é necessário haver a reação no outro dia. Levantar e ir. Levantar e avançar. Amém? Não adiantava nada eles num dia à noite, sei lá, eles disseram, vamos fazer isso, vamos. E no outro dia, né, acordar meio-dia, como se nada tivesse acontecido. Acordar meio-dia e permanecer ali somente com o plano. Todo plano tem que ter a ação. A estratégia te leva para a ação. Amém? Então, queridos, vamos lá? E versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas. Imagina esses leprosos, as suas roupas, né, com as suas feridas. Imagina aquelas roupas deles já estavam com mau cheiro, com odor ruim, mas eles encontraram ali roupas, comida, prata, ouro, né? Esses homens foram os primeiros a usufruir daquilo que Deus deu para eles. E aí talvez você esteja dizendo assim, o que isso significa na minha vida? Significa na sua vida o seguinte: se você tiver fé em Deus, se você estiver dentro da vontade de Deus, você vai experimentar o melhor dessa terra. Você vai ser um dos primeiros a experimentar aquilo que Deus tem para você. Mas pastor, me explica direito. O profeta disse no dia anterior, amanhã, a essa hora, o milagre vai acontecer. O profeta profetiza, só que para acontecer o milagre, precisaria de homens. Para acontecer o milagre, Deus precisaria usar alguns homens. E quem Deus usaria? Deus usa pessoas que estão disponíveis. Mas aqueles homens eram leprosos, aqueles homens estavam doentes. Ei, se você não acordar para a vida, se você que tem capacidade, mas ficar preso ao seu medo, Deus vai usar aquele irmãozinho mais simples. Ou talvez Deus vai usar aquela pessoa que até ontem estava vivendo no adultério, até ontem estava vivendo no pecado, até ontem estava fazendo um monte de coisas erradas, mas que quando chegou agora na pandemia, eles tomaram atitude. Eles disseram, ei, eu não posso ficar dessa maneira, porque se eu ficar assim, eu vou morrer. Se eu voltar para aquela vida, lembra da cidade? Se eu voltar para a cidade, eu vou morrer. Se eu voltar para aquela vida, eu vou morrer. Se eu permanecer nessa situação complicada, eu vou morrer. Eu preciso avançar. Eu preciso andar. E esse avançar é na direção do Senhor. E esse avançar é avançar para a vontade do Pai. É avançar para a vontade de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, agora eu estou começando a compreender essa mensagem.
Se você está entendendo que o Espírito Santo está revelando para você, então comece a compreender. Você não pode ficar, permanecer onde você está, na situação que você está. E nesse momento, Deus começa a usar as pessoas mais improváveis possíveis. Porque Deus é um Deus, né, de sobrenatural. E Ele sempre vai usar pessoas improváveis. Amém? O que aconteceu? Esses homens chegam lá e são os primeiros a experimentar o milagre. Né, os improváveis. E agora a esperança da cidade está naqueles homens improváveis. A esperança da cidade está nas mãos daqueles homens. Note o seguinte: eles então pegaram ali prata, ouro e roupas e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram noutra tenda e dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Não fazemos bem, esse dia é dia de boa notícia. Imagine o seguinte, ali, né, se seguirmos a linha de teólogos que dizem, estudiosos que dizem que Geazi era um desses leprosos, nós podemos entender então que Geazi foi aquele homem que foi lá, pegou o ouro, né, pegou o ouro de Naamã, e por causa daquela atitude, ele ficou leproso. Note que por causa daquela atitude, ele fica leproso. Então, quando eles pegam e escondem, talvez veja a mente de Geazi: olha, ei, eu sei que a consequência disso é complicada. Ele vai dizer assim: hoje é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Note que ele não era besta. Ele apanhou uma vez, não queria apanhar duas vezes. Eles vão dizer o seguinte: se nós permanecemos aqui, hoje é dia de boa notícia, nós temos que compartilhar isso aqui com a cidade. Por quê? Naquele tempo, nesta ocasião, como eu disse, os mais pobres já estavam partindo para o canibalismo. O rei, que era o rei da cidade, né, era o líder, o governador, o presidente, né, o rei da cidade, não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada. Consegue entender? A crise, ela chega num momento, né? Ela chega num momento onde os governantes não podem fazer nada. E nesta hora, a esperança está na palavra de Deus. Ah, pastor, o governo vai poder fazer isso, isso e isso. O governo vai poder fazer aquilo. Aí. O governo pode agir até um certo ponto, mas chega uma hora que eles não podem fazer nada. Acabam-se os recursos. Quando acabam-se os recursos, as pessoas partem para o extremo. E nesta hora, nós temos que ter uma palavra profética, uma palavra que vem do Senhor. Amém? E estes homens, esses 4 leprosos, eles então decidiram o seguinte: nós não podemos ficar aqui, porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boa notícia. E eu tenho uma palavra para você hoje. Hoje é dia de boa notícia. Hoje é dia de boas novas. Hoje é um dia que o Senhor chegou até a sua casa. Amém? Hoje é o dia que o Senhor entra na sua casa. Ele faz morada na sua casa. Ele faz morada na sua vida. Você tem que tomar posse dessa palavra no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos continuar? E aí eles disseram: por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vamos anunciar a casa do rei. Vamos anunciar ao rei que o inimigo fugiu. Vamos anunciar ao rei que nós viemos aqui e não tem ninguém. E o que eles fizeram? Eles foram lá, anunciaram ao rei, falaram o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, falaram. Mesmo assim, eles não acreditavam neles. Disseram: será que é verdade? Então eles pegaram ali pessoas e foram lá para observar. Chegaram lá, eles observaram e perceberam que realmente aconteceu. Esses leprosos, eles estavam dizendo a verdade. Versículo 15, vai dizer assim: foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora.
E voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Quando eles chegaram e anunciaram o rei, saiu a notícia na cidade. E quando o povo fica sabendo, aqui entra o terceiro tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoa, é aquelas pessoas que escutam e não acreditam. Lembra que eu disse? O primeiro tipo de pessoas são aqueles que ouvem a palavra do profeta, mas não acreditam. O segundo tipo de pessoas são os leprosos, pessoas improváveis que decidem tomar uma atitude. E o terceiro grupo de pessoas são a multidão, é o povo, pessoas que só pensam nelas, pessoas egoístas, pessoas que não estão nem aí com nada, pessoas que praticam canibalismo, foi o caso da mãe, da outra mãe. Essa é a multidão que não se preocupa com nada, com ninguém. O que acontece? Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havendo uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja a mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Olha para você ver o que aconteceu. Lembra daquele soldado? Ele morreu conforme a palavra do Senhor. O povo atropelou, porque o povo não está nem aí com ninguém. O povo não importa com a autoridade, eles não importam com nada. Eles passa por cima de tudo, passa por cima da lei. Esse homem representava a lei. O povo, na hora da ânsia, da fome, eles passam até por cima da lei. Mas a mensagem para você é: qual é o tipo de pessoa que você quer ser nesse dia? Você é a pessoa que escuta a palavra e não aguarda, não acredita, não tem fé na palavra profética? Você é aquele que está disposto a tomar uma atitude, está disposto a sair do seu lugar e avançar, sair da vida onde apresenta morte e avançar em direção à vida, que é a presença do Senhor? Ou você é o terceiro tipo de pessoa que vai esperar para poder agir da maneira mais irracional possível, atropelando tudo, não pensando em ninguém, praticando coisas horríveis durante a crise? Porque a multidão, o povo, praticavam canibalismo, faziam coisas horríveis durante a crise. Ou você pode ser aquela pessoa que decide durante o problema acreditar no Senhor, ir em direção ao Senhor e mudar de vida. Espero que você possa ter entendido essa mensagem. Espero que você possa ter compreendido no seu coração o que o Espírito Santo falou com você. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por essa palavra. Eu acredito, meu Deus, que essa mensagem está chegando em muitos corações. E quando essas pessoas escutarem essa palavra, que elas possam compreender aquilo, talvez coisas que nem mesmo eu falei, mas que o Espírito Santo possa revelar no coração dessas pessoas. No nome de Jesus, eu creio nisso. Ó Deus, se tiver alguma pessoa nesse momento passando por alguma dificuldade, que elas possam tomar uma atitude, meu Deus. Que elas não parem, que elas não fiquem paradas, mas que elas entendam que quanto mais elas buscarem a Tua presença, quanto mais elas buscarem a Tua face, mais o Senhor irá agir na vida delas. No nome de Jesus. E que o milagre possa chegar nessa casa, que o milagre possa chegar nessa família. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Eu tenho uma mensagem, eu quero deixar para você aqui um recado para a gente finalizar. Você que deseja ofertar no nosso ministério, você que deseja abençoar o nosso ministério, tenho 2 maneiras. A primeira maneira, nos comentários aqui, na descrição, eu estou deixando um link chamado de doação. Você pode clicar nesse link e pode doar o valor que você desejar. Você pode doar abençoando o nosso ministério. A segunda maneira que você pode nos abençoar é que também na descrição eu estou deixando aí um link para um curso chamado Imersão Bíblica Nível 1. Nesse Imersão Bíblica Nível 1 são 8 aulas em áudio, onde nós falamos sobre Gênesis 1, 2 e 3. É uma bênção essa Imersão Bíblica, com muita revelação. Ele custa apenas R$ 29,90. Você pode adquirir essa Imersão Bíblica e você vai aprender muito, É uma maneira de você nos abençoar e adquirir conhecimento. Tá bom? Que Deus possa abençoar você. Eu já agradeço àqueles que já estão clicando no link aí, que clicaram no link e que Deus colocou no seu coração para abençoar o nosso ministério. Tá bom? Também quero convidar você a curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho, tá bom? Ativa o sininho para você ser notificado quando tiver material aqui pra gente. E também quero convidar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com sua família, e nos ajude a divulgar nosso trabalho, nos ajude a divulgar esse vídeo, tá bom? Deus abençoe você. Shalom, graça e paz.